Obrigada, presidenta Beatriz. Eu queria cumprimentar todos os presentes na nossa mesa, na pessoa da nossa presidenta e na pessoa também do deputado Lucas Lasmar, que foi quem teve a inteligente ideia de convidar esse debate que a gente vai ter hoje e amanhã, tão importante, sobre um assunto central, que é o endividamento de Minas Gerais. Somos testemunhas, né, Beatriz, Jean, do tanto que o Lucas pleiteou esse seminário, o tanto que ele pediu que a gente tivesse os debates sobre a dívida em Minas Gerais desde o início do ano. Então, é muito importante quando a gente vê os nossos companheiros conseguirem colocar na prática aquilo que ficaram um tempão tentando conseguir. Parabéns, Lucas. Eu queria dizer a todos vocês, gente, sobre a situação escandalosa que nós estamos, mas uma situação escandalosa que nenhum ou nenhuma de nós pode dizer que o governador mentiu. Eu sou uma das que o tempo inteiro fala sobre as mentiras do governador. Mas o governador Romeu Zema não mentiu sobre o que nós teríamos para esperar dele nesse segundo mandato. Ele avisou muito bem quem que ele era e o que ele pretendia fazer. Acredito que parte de Minas Gerais, na verdade, só não conseguiu ouvir. Uma parte considerável de Minas Gerais, é verdade. Uma parte considerável que deu a ele a vitória no primeiro turno. Mas ele disse o tempo todo quem ele era e emitiu todos os sinais de alerta para quem tivesse com as antenas ligadas sobre o que a gente podia esperar de um segundo governo Zema, mas ele já tinha emitido lá na época do seu primeiro governo. Basta a gente lembrar que o governador assume o primeiro mandato sem saber o que é a FUNED, pleiteando a privatização da UENG e da Unimontes, que estavam no seu plano de governo, falando também sobre professores prestarem serviço, Denise, e essa é excelente, o professor prestar serviço por uma cooperativa. Ele chegou a dizer isso no período eleitoral para o primeiro turno, que o ideal era que a gente tivesse cooperativas de professores que se oferecessem como prestadores de serviço para o Estado e que compraria vouchers para poder, então, fazer com que a educação pública acontecesse. Então, ele avisou muito bem quem que ele era. A gente teve uma parte da população que não percebeu. E nós que percebemos, em alguma medida, falhamos para poder contar isso para todos os outros. Eu acho que essa é uma análise importante que a gente precisa fazer. Agora, no segundo mandato, a gente tem uma situação mais escandalosa ainda. Uma situação que, na minha opinião, é de flagrante estelionato eleitoral. E eu tenho dito isso por onde eu vou e digo novamente por todos os espaços. Porque aí sim a gente consegue perceber uma mentira muito clara do governador, que tem a mentira como hábito. No plano de governo do governador Romeu Zema, no segundo mandato, ele coloca na página 18 que, depois de ter colocado em dia o salário dos servidores, como já muito bem explicado aqui pelo Sávio e por outros debatedores dessa tarde, só conseguiu colocar porque tem a liminar que o Pimentel conseguiu para não pagar a dívida, mas lá no plano de governo ele coloca que, depois de garantir o pagamento de salários em dia, a gente iria avançar. Iríamos para a recomposição salarial todos os anos, garantindo o poder de compra dos servidores do Estado. Ele coloca isso no plano de governo, que é registrado em cartório. E quem gosta de acompanhar a política sabe que a gente passou a exigir, enquanto sociedade, que os candidatos ao executivo registrassem seus planos de governo em cartório para que não acontecesse estelionato eleitoral. Enquanto sociedade, nós passamos a exigir esse tipo de coisa dos candidatos para garantir que aquilo que eles se comprometessem fosse um documento público, em cartório, para que a população pudesse cobrá-los depois. Não dá para o governador dizer, por exemplo, que desconhecia a situação fiscal de Minas Gerais, porque ele já havia ficado 4 anos como governador. 4 anos sem pagar R$1 ou uma parcela da dívida. E nem assim ele foi capaz de colocar, de fato, nos trilhos a nossa situação fiscal. E aí hoje, gente, a gente tem que fazer essa discussão sobre a situação da dívida de Minas com uma questão que está com a faca no nosso pescoço, que é a pressão permanente por parte do governo para que a Assembleia vote o regime de recuperação fiscal. Porque, apesar dos deputados da base governista, e eu sou amiga e tenho ótima relação com vários deles, dizerem que o assunto vai ser discutido o tanto que a gente quiser, que nós faremos quantas audiências públicas nós quisermos, que o assunto vai ser esgotado na sua pauta, a gente sabe que existe um prazo, que é a queda da liminar, na segunda semana ou na primeira semana, se eu não me engano, de dezembro. Qualquer demora para além de 24 horas além desse prazo
pode fazer com que Minas Gerais fique insolvente e a culpa e o discurso já estão prontos. A Assembleia de Minas fez com que Minas entrasse no buraco de novo. A Assembleia de Minas levou o Estado para falência. A Assembleia de Minas é responsável por não pagar servidor. O discurso está pronto. E a gente já percebeu como que o governador Romeu Zema é competente do ponto de vista de comunicação e de marketing. Se tem uma coisa que eles fazem bem, de fato, é isso. Deveriam procurar uma carreira no jornalismo e não no governo. Mas acho que a gente tem aí uma perspectiva muito importante do nível de pressão que está sobre essa casa e como vem, no momento dos mais oportunos, esse ciclo de debates que o Lucas propõe. Para que a gente consiga, de fato, dizer, inclusive para os colegas parlamentares que não estão confortáveis com a perspectiva de votar o regime, e existem esses parlamentares, o que está acontecendo e como que a gente chegou aqui, entendendo a nossa trajetória para pensar onde a gente pode chegar. Alguns problemas muito claros do regime de recuperação fiscal que a gente precisa dizer para todos e todas e que a gente precisa também, no mínimo, corrigir para que seja minimamente aceitável que os deputados da base votem esse regime. Nós não votaremos, mas eles podem votar. Uma das questões que a gente precisa pontuar, a gente precisa falar sobre a situação do Fundeb, que aparentemente já teve um avanço na Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente garanta o reajuste dos professores, já que os professores têm um fundo específico, construído pelos nossos deputados federais, como o Rogério, que está aqui, e tantos outros deputados federais de luta, que construíram o novo Fundeb, com garantia de aumento todos os anos, de 2019 até 2026, especificamente para valorizar o professor da ativa. Então, o Fundeb tem que estar no texto. Não dá para o governo Zema querer fazer poupança sem pagar professor. Poupança com dinheiro da educação, poupança com dinheiro de professor, que nesse estado já ganha tão mal. A outra questão que a gente precisa pontuar é como que o governo Zema está contando com o futuro em questões que não dá para contar. O governador colocou uma perspectiva de arrecadação do ICMS, que inclusive foi citada aqui pelo coronel, que é muito séria. A perspectiva que ele coloca de arrecadação do ICMS contabiliza a reforma tributária, que sequer foi aprovada ainda no Senado. E que hoje tem mais de 400 emendas. Com mais de 400 emendas, sem nenhum de nós sabermos qual vai passar e qual não vai passar, a reforma tributária é uma grande incógnita. Ela pode ser uma coisa que vai ser ótima para Minas Gerais, pode ser uma coisa que vai ser terrível para Minas Gerais. A gente ainda tem que ver, depois de aprovada, quais trechos o presidente Lula vai vetar, quais ele vai manter. Ninguém sabe o que vai sair desse texto da reforma tributária. E eles já estão contando com o recurso da reforma tributária. Uma outra situação que a gente precisa pontuar, porque é outra situação que vai colocar a faca no pescoço dos deputados e deputadas dessa casa, é que o governo conta com os recursos do Fundo de Erradicação à Miséria. Eles colocam esses recursos no cálculo para o regime de recuperação fiscal. Os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria só são vigentes até 2026, gente. Os deputados da base que votaram, porque nós, a maioria da oposição, não votou, já que esse fundo não é utilizado para erradicar a miséria, ele é utilizado para pagar gratificação de cargo comissionado, viagem, até impressão 3D de troféu já pagou. Mas fundo de erradicar a miséria não está sendo usado para erradicar a miséria majoritariamente. Então, eles estão contando com esse fundo, que nós só votamos enquanto Assembleia até 2026. Mas eles estão contando com o fundo para todos os anos de vigência do regime. E aí vai chegar 2026, eles vão virar para os deputados e falar assim, não, tem que aprovar, porque já foi aprovado no plano, se não aprovar, a Assembleia está levando Minas Gerais para o buraco, para a falência, vai virar tudo de novo. Então, nós temos uma situação das mais delicadas possíveis a partir do momento em que, para a conta fechar, entre muitas aspas, eles contam com recursos que o Estado não tem ainda, contam com a aprovação de leis que não foram aprovadas ainda e partem da perspectiva de contar que os deputados e deputadas dessa casa vão ser omissos na sua missão de garantir que cada linha daquele texto é, de fato, palpável para Minas Gerais. O outro ponto que a gente precisa dizer é sobre a garantia de que, se eles forem vender alguma estatal, e a que eles estão pleiteando no momento é a Codemig, a venda dessa estatal, de fato, seja para amortizar a dívida. Eu não sou a favor de vender a Codemig, mas se eles conseguirem vender a Codemig, com os votos de forma democrática nessa casa, não dá para o governador ficar com 30 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões, não sabemos quanto seria o preço de venda, para poder fazer estrada, para poder fazer escola e fazer discurso falando que Minas está nos trilhos enquanto a dívida só cresce.
A gente precisa fazer estrada, a gente precisa fazer escola, mas se ele está dizendo que a situação fiscal está tão ruim assim, a venda de qualquer estatal tem que ser para amortizar a dívida. Então, a gente também precisa arredondar isso no texto e colocar de forma que o governador não possa dilapidar o patrimônio dos mineiros para poder fazer obras que visem apenas uma plataforma de pré-campanha para 2026. Por último, gente, eu acredito plenamente, como os outros colegas que aqui já passaram, e cito especialmente a fala do Sávio e do Rogério, que citaram as questões políticas, que essa saída é política. A única forma que a gente tem de resolver a situação fiscal de Minas Gerais é fazendo política. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viveu governos que criminalizaram a política, que demonizaram a política. Parece que fazer negociações justas, legítimas, dentro da lei, em que um cede e outro avança, virou crime. Virou uma questão que é horrorosa, que é feia, que não é digna de falar sobre isso. Mas é só através da política, é só através do governador Romeu Zema batendo na porta do senador Rodrigo Pacheco, batendo na porta do senador Carlos Viana, batendo na porta do senador Cleitinho, e a gente pode ter a crítica que a gente tiver a qualquer um deles, mas são senadores, ocupam cargos e têm que mostrar que estão ajudando em alguma coisa o nosso Estado. E não tem ajuda maior que o Estado precisa do que uma mão estendida para sair dessa situação. Se a saída é política, a gente precisa que o governador assim o faça. Mas, como o Sávio citou, o governador não tem feito. O governador tem se negado a fazer política permanentemente. E no momento em que isso pode impor perdas severas para todos e todas nós. O Ministério da Fazenda chegou a publicar no seu site, e eu convido todos vocês a colocarem no Google, novas regras, regime de recuperação fiscal, Ministério da Fazenda. Vai sair uma matéria de julho no site do Ministério da Fazenda, explicando um pouco das novas propostas do governo federal para o regime de recuperação fiscal. Quem está aqui não é alguém que é necessariamente contra o regime de recuperação fiscal, mas é alguém que quer saber em que termos esse regime está sendo discutido. Nos termos que penalizam os servidores, nos termos que propõem dilapidar o patrimônio público, esses termos eu não topo discutir. Nos novos termos já apresentados pelo governo federal, que garantem recomposição, que não aceitam o estatal como parte da negociação, que permitem uma flexibilidade maior dentro dos juros que a gente tem previsto para os 9 anos, esses termos a gente poderia discutir com mais deputados. E são termos que o governo estadual ignora plenamente. Quando a gente escuta o secretário de Fazenda, numa audiência para prestar contas para a gente sobre o plano, dizer, não, mas a lei não foi aprovada. O governador Romeu Zema já ligou para o ministro Fernando Haddad para perguntar sobre como que está esse trâmite no Congresso? Já ligou para saber qual que é a perspectiva de aprovação? Já pediu o presidente Tadeu para ter uma conversa com o presidente Arthur Lira e assim a gente juntar com o Rodrigo Pacheco e ser uma conversa de presidentes do Poder Legislativo para poder adiantar essa aprovação e a gente conseguir aprovar o regime em termos que não sejam termos de agiotagem para Minas Gerais? Essa conversa não aconteceu. Não há nenhum movimento político por parte daquele que foi escolhido pelos mineiros no primeiro turno para liderar esse Estado. Simplesmente porque ele não tem estatura política para liderar esse Estado. Minas Gerais, que sempre entregou grandes homens e grandes mulheres para esse país, elegeu, infelizmente, alguém que, ao negar a política, está disposto a entregar os servidores num pacotão, entregar as estatais num pacotão e prejudicar, em última instância, a dona Maria, que está na ponta e vai ter dificuldade para marcar um exame. Prejudicar, em última instância, o seu Zezinho, que está na ponta e vai ter dificuldade em arrumar uma vaga para o filho dele na escola. Prejudicar, em última instância, a dona Joana, que está na ponta e que precisa que o serviço público funcione para que ela consiga aposentar, para que ela consiga ter uma dignidade na terceira idade. Então, a gente está numa situação muito séria que só tem uma saída, e essa saída é política. A gente precisa fazer essa provocação em todos os espaços, porque alguém eleito para governar Minas Gerais, se não tem estatura, tem que aprender a ter, na dor ou no amor. O que não dá é para a gente fazer com que o Estado seja entregue devido à incompetência, à dificuldade de articulação e à incapacidade de perceber que a política é a principal solução para os problemas em Minas Gerais. Porque quando a política falha, a pólvora entra em cena. Quando a política falha, a agressão entra em cena.
A política é a nossa salvação para que nenhuma dessas situações aconteça e para que o povo de Minas Gerais não sofra dramaticamente pelos próximos 9 anos. Essa é a aposta que eu faço, essa é a aposta que tantos deputados e deputadas dessa casa fazem, e mais do que isso, essa é a aposta que o povo mineiro faz, porque merece e espera muito mais das pessoas que ocupam cargos públicos nesse Estado. Então, eu queria deixar para vocês o nosso compromisso, de dentro daquilo que é possível, na minha pequenez, apoiar esse movimento e cobrar que o governador tenha as conversas que ele precisa ter. Abaixe o tupete e entenda que, da mesma forma que ele foi eleito, o governo Lula também foi, e é com esse governo que ele tem que negociar. Então, a gente precisa entender isso, fazê-lo entender isso, porque o prazo está correndo e Minas Gerais precisa de uma solução. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Lohana.